Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal A Hora Vem por Pastor Oliveira. Eu quero convidar você para um passeio histórico e bíblico nas Escrituras Sagradas para fazer uma análise bíblica, teológica e fundamentar os motivos, a origem, o começo e como deve terminar essa grande guerra. Muita gente pensa que ela terminou. Não, o que nós estamos vendo aí é uma trégua, mas a guerra não terminou e a guerra não vai terminar assim tão rapidamente. Nós estamos vendo aí uma trégua que está acontecendo agora, um cessar-fogo, mas isso vai voltar a acontecer. Então, quero convidar você aqui para ficar comigo aqui até o final desse vídeo, se inscrever, deixar aqui o seu like, para ajudar-nos a melhorar aqui o nosso trabalho e cada vez mais levar a palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Queridos, eu tenho aqui em minhas mãos o livro mais antigo da humanidade, o livro mais verdadeiro, o livro mais amado do povo de Deus em todas as épocas. E eu quero aqui ler para você, no capítulo 17 do livro de Êxodo, uma fundamentação bíblica e histórica sobre o assunto que desejo abordar, que é a história da guerra entre Israel e os seus inimigos do Oriente Médio. Para você entender a origem, como foi que isso começou e por que isso começou. Então, nós vamos aqui ler nas Escrituras Sagradas, vamos fundamentar aqui a nossa fala, a fim de que todos os que ouvirem, assistirem esse vídeo, possa ter a certeza de que estão numa verdadeira escola de, de sabedoria, de entendimento e de crescimento espiritual. Eu vou ler do verso 8 a seguir, mas o que eu quero destacar mesmo é do verso 14 até o verso 16, que são na verdade, três versículos que eu quero destacar bem sobre isso. Mas para entender melhor o contexto das Escrituras, eu vou ler do verso 8 do capítulo 17 do livro de Êxodo, é, para todos nós aqui neste momento. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homem e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram no cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que se assentasse sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aí está, para a gente ter uma fundamentação daquilo que vou falar aqui.
É importante lembrar disso. Israel não está guerreando uma guerra por petróleo, Israel não está guerreando uma guerra por divisa de terra, Israel está guerreando a guerra do Senhor. E contra o Senhor Deus de Israel não há força. Contra o Senhor Deus de Israel não há argumento. Ele é o Senhor, ele é o Criador dos céus. Ele criou todas as coisas e sustenta a sua criação. E ele é bom até para com seus inimigos. Então, queridos irmãos, o conflito desta grande guerra é muito antigo. O conflito é muito antigo. Se fôssemos fazer um estudo ontológico, nós teríamos aqui que voltar no tempo até o Jardim do Éden. E se fôssemos aprofundar ainda mais, teríamos que ir na rebelião de Rachatã, de Satanás, no céu. Quando ele se rebelou, quando ele se manifestou com inveja, querendo ocupar o trono de Deus, criando inimizade entre ele e o Criador. Mas não vamos entrar aí tão muito lá atrás. Vamos começar aqui pelo Jardim do Éden, que está aí há 5.784 anos, é pouco tempo na realidade, e está acontecendo isso. Vamos então nos deter aqui dentro da nossa humanidade, dentro do nosso campo racional, daquilo que nós sabemos, das informações que temos através da oralidade, através da escrita, e aquilo que tem chegado até nós vamos trabalhar com isso aqui hoje. A origem de todos os conflitos começou no Jardim do Éden, quando a mulher desobedeceu a Deus, a mulher Eva desobedeceu o mandado de Deus, trazendo sobre si consequências irreparáveis, não somente sobre si, mas também sobre toda a sua descendência. Então Deus faz a grande interrogação a Adão e diz: por que você se escondeu? Ele diz: eu descobri que estava nu e me escondi. Fiquei com vergonha e me escondi. E perguntou: quem te mostrou que tu estavas nu? Você comeu do fruto que eu proibi, que eu falei que não era para comer? E Adão diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Bom, até aí tudo bem, é muito comum a mulher convencer o homem a fazer coisas erradas, por isso que o homem tem que ser a cabeça do lar e não deixar a mulher tomar as rédeas, porque geralmente, quando as mulheres tomam a direção na frente de uma autoridade masculina, as consequências são evidentes. Então, aqui a palavra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus vai até a mulher e diz: por que você fez isso? Ela disse assim: a serpente me enganou e eu comi. E ele vai até a serpente e fala, ele não faz pergunta para a serpente, porque ele sabe muito bem quem é a serpente. Então ele vai até ela, né? Esse elemento que é uma alegoria, né? Ela serve como um mito, né? Para representar a personalidade do anjo caído, do querubim caído, né? Satanás, que agora é inimigo, é adversário, e lhe dá a sentença, e diz: por que você fez isso? Então, a partir de agora, você é maldita mais do que todos os animais do campo. Você vai se arrastar sobre o teu ventre e comer o pó da terra todos os dias da tua vida. Né? E então ele vem até Eva e fala, vai conduzindo a sentença até chegar em Adão de novo. E ele diz: por que você fez isso? Da agora em diante, você vai ter dores para conceber e todo o teu desejo será para o teu marido. E eu vou pôr inimizade, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Deus fala com a serpente. E entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui a serpente continuará, a semente da serpente, continuará ferindo o calcanhar da semente da mulher até o final, no final de tudo, e a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente no final de todas as coisas.
Então, esse conflito prosseguiu da desobediência de Eva e Adão a Deus, resultou no pecado na humanidade, e os dois filhos de Eva e Adão, que são Caim e Abel, começaram a desenvolver esta guerra. Estando Abel e Caim no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E por que o matou? O matou por inveja. Qual foi o objeto da inveja? O objeto da inveja foi o fato de Deus ter recebido o sacrifício de Abel e ter rejeitado o sacrifício de Caim. Porque o sacrifício de Abel seguia as ordenanças de Deus, o derramamento do sangue sobre o altar para remir o pecado, e Abel ofereceu exatamente aquilo que Deus ordenou, e Caim ofereceu aquilo que ele queria. E aí começa, então, a desordem no meio da humanidade. O primeiro homicídio acontece aí. Bom, nós encontramos também outros textos bíblicos que nos vai ensinar muita coisa. Eu quero ler Gênesis 17, 19 a 21, que diz assim: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, porque por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Ele está falando da semente de Isaac. No verso 20, e quanto a Ismael também tenho te ouvido, eis que tenho abençoado e faloei frutificar e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará dele e farei dele uma grande nação. O meu concerto, porém, continua Deus falando a Abraão, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Nós vemos aqui que toda vez que nós cometemos, toda vez que o ser humano comete um erro, tem consequências gravíssimas no futuro, na história da sua posteridade. Olhe, preste atenção nisso. Sara recebe a promessa de Deus, né, de ter um filho, e Deus lhe dá até o nome do filho, né? E o seu filho vai ser chamado Isaac, porque é com ele que eu vou fazer o meu concerto, é com ele que eu estabeleço o meu concerto. Só que Sara fica desesperada e pede a Abraão para entrar e se casar com uma escrava, e para que Sara tenha filhos através dessa escrava. E aí nasce Ismael, menino guerreiro. Mas Deus não tinha feito promessa para o filho de uma escrava. Tinha feito promessa para Sara, tá? Não para Agar, mas para Sara. E isso gerou um grande conflito, já inicialmente, porque Sara ficou com ciúmes de Agar, e quando Isaac nasceu, Sara baniu Agar, colocou ela para fora com o seu filho, e ele foi embora, mas foi levando a promessa de Deus, porque no momento em que Abraão foi provado ao extremo, Deus falou com ele que ia lhe dar uma semente. E Abraão disse, oxalá viva Ismael diante da tua face, porque ele tinha perdido a esperança de ter um filho na idade que estava, sua mulher também com a idade que estava. Então, queridos irmãos, Deus afirma para ele, não, vou abençoar também Ismael, porque ele é tua semente, mas o meu concerto não será com Ismael. Meu concerto será com Isaque, e Sara te dará. Então veja a firmeza da palavra de Deus, a força da profecia, e a gente vai experimentando através da nossa experiência, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, orando e buscando uma experiência com Deus. Quando
chega lá na frente, na história, dando agora um salto um pouquinho na frente, agora no livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 31 e 33, há, uma, há um conflito também ali, porque Deus tinha dito no livro de Êxodo, como eu acabei de ler, que ia destruir da face da terra a semente de Amaleque, porquanto se levantou contra Israel. E Deus fez uma promessa a Abraão, no momento em que Abraão provou fidelidade a Deus, no momento em que Abraão provou que estava crendo, obedecendo a Deus em tudo, a ponto de levar o filho da promessa, Isaque, e oferecer em cima de um altar, Deus ficou feliz com Abraão sobremaneira e lhe fez uma promessa, e essa promessa Deus não vai quebrar por ninguém e por nada. Quando Abraão levantou o cutelo, ou seja, aquela ferramenta, como se fosse uma faca, uma espada, para sangrar Isaque, para derramar o sangue de Isaque no altar e oferecer e queimar a Deus, o anjo de Deus bradou desde o céu e disse: Abraão, não faça mal ao rapaz, porque agora sei que tu temes a Deus, porque tu não me negasses o teu único filho. Olha o que Deus está falando. Aqui, nessa linguagem de Deus com Abraão, não aparece outro filho, aparece o único filho, o teu filho, Isaque. Então, ele disse assim: por quanto fizeste essa ação? O Senhor Deus está falando com Abraão. Por quanto fizeste esta ação? Eu hei de te abençoar. E veja, irmãos, que como Deus não tinha um maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo que haveria de abençoar Abraão. E disse: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então, alguém me pergunta, por que Deus é tão carinhoso com Israel? Por que Deus cuida tanto de Israel? Aquele pedacinho de terra no meio do mundo, odiado pela maioria das nações. Olha, meu amigo, você precisa entender a fidelidade de Deus. Você não vai entender Israel se você não conhecer a Deus. Para você entender Israel, você tem que conhecer a Deus. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é bom. A sua palavra é verdade. Tá? Deus é justiça. Ele ama, o Senhor ama a justiça. E o que é justiça? A justiça é a vontade do mais forte. Quem é o mais forte? O mais forte é Deus. Absolutamente. Não há outro acima dele em quem possamos confiar nossas vidas. Então, essa peleja já vem caminhando pelo tempo até chegar, né, no reino de Saul, rei de Israel, porque até Saul, Deus era o rei do seu povo. Mas o povo de Israel pede um rei para ser igual todas as nações do mundo. Cada nação tinha um rei, eles também queriam um. Então, Samuel ficou enciumado e Deus visitou Samuel e disse: olha, não se preocupe, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. E deu Saul como rei. Né? Quando o pedido do povo é mau, o povo vai conquistar o quê? Um rei mau. Porque Deus dá o governo conforme o povo. Se o povo está sofrendo, não tem que reclamar de ninguém, reclame de si mesmo. Porque é o povo que escolhe. Então, queridos irmãos, no tempo do rei Saul, Deus deu uma ordem a Saul para que ele destruísse, né, os amalequitas, para que Saul
destruísse os amalequitas. Então Deus fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, Deus dá uma ordem a Saul, dizendo: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Não lhes perdoe, porém, matará desde homem até mulher, todos. Todos. Não era para ficar nenhum da semente de Amaleque. Era para destruir todos. Agora Saul vai à guerra e faz o que Deus mandou. Porém, Saul poupa o rei Agag. Saul perdoa Agag, que era o rei dos amalequitas, e traz para dentro do seu palácio. Amados, nós sabemos que toda desobediência tem uma consequência. Toda vez que nós desobedecermos a Deus, traremos sobre nós consequências gravíssimas. Nessa lei, não tem exceção. A lei da semeadura não tem exceção. A Bíblia diz: não pequeis, não erreis. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Eu não sei o que você está semeando na sua vida, no seu ministério, nas suas decisões, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Eu não sei o que você está semeando. Mas o que você estiver semeando, você vai colher. Porque não existe coisa pior, mais desonesta, mais imoral, do que alguém querer colher um fruto de uma semente que não plantou. Se você que está me vendo agora, me ouvindo agora, faça um exame na sua vida. Você tem obedecido o Senhor Deus? Você tem obedecido às suas leis, seus mandamentos? Tem andado nos seus caminhos? Tem crido em Jesus Cristo como seu Salvador? Ou tem se rebelado contra Ele? Ou tem escarnecido dos seus servos, dos seus profetas? Se prepare, porque a colheita vai vir. Tá? Como diz hoje em dia, se dizem, a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar, você vai pagar. Então, eu quero continuar aqui lendo textos bíblicos que mostram a ira de Deus contra Amaleque. É onde se fundamenta, tá, esta guerra de Deus contra Amaleque. Então disse o Senhor a Moisés: escreve para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, e totalmente hei de riscar da face da terra a memória de Amaleque. Então, queridos irmãos, Samuel era um homem que conhecia a Deus. Samuel servia a Deus desde menino. Samuel era um homem de Deus, um profeta do Senhor. Glória a Deus. Olha só o que se diz, olha só o que se diz, tá, de Israel, o que ele diz de Israel, o que está escrito sobre Israel. Ele disse: e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Ele é o Deus verdadeiro. Né? É o Deus que fez o céu e a terra. Queridos, eu quero dar agora uma fundamentação científica, histórica, aqui para todos que estão aqui assistindo esse vídeo, de uma pesquisa que eu fiz, um conteúdo na rede mundial de computador diz assim: na Bíblia, Amaleque é apresentado como neto de Esaú, ancestral dos Edomitas e filho de Elifas, com uma concubina chamada Tina. Ele é considerado um ancestral opônimo
dos amalequitas, um povo que se tornou inimigo histórico de Israel. Olha aí, eu não estou falando bobagem aqui. Um povo que se tornou inimigo histórico de Israel. O pecado que Saul cometeu avançou no tempo. Avançou no tempo e trouxe consequências para para o povo futuro. E olha só o que a gente consegue encontrar ainda na ancestralidade ou na posteridade de Esaú. Encontramos um homem chamado Amã, no reino de Assuero. Olha só o que está escrito sobre ele. Amã, o Agagita, mencionado no livro de Esther, era ancestral de Agag, um rei amalequita. A linhagem dele é descrita no Targum Sheni como uma linha direta de 16 gerações a partir de Agag, que por sua vez era um descendente de Amaleque, neto de Esaú. Amaleque era inimigo histórico dos israelitas e a descendência de Amã, como Agagita, o ligava a esta linhagem de oposição a Israel. Em resumo, Amã era um Agagita, o que significa que era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, um povo inimigo de Israel. Como se fundamenta isso aqui? Como é que nós vamos pegar isso aqui, queridos, e encaixar isso tudo aqui? Está faltando um pedaço aqui. Essa é uma análise histórica da Bíblia. É feito um estudo, né, na ancestralidade e na posteridade e chega-se a essa conclusão. Aqui nós vemos Agag como sendo neto de Amaleque e vemos aqui Amaleque sendo descendente de Esaú. E por isso que Amã foi considerado Agagita. Agora veja que Amã foi aquele homem do tempo do rei Assuero e da rainha Esther, que odiava Mardoqueu ou Mordecai, como alguns costumam ler em línguas diferentes. Não vou entrar nesse detalhe agora, não é o caso. Mas ele odiava Mardoqueu por não se curvar a ele, por não reverenciar a ele, porque Amã queria quase ser adorado pelo povo. E odiava a nação de Israel por conta disso. E lá está Deus, mais uma vez, intervindo na história. Você pode ler no livro de Esther, não é um livro muito extenso, é um livro bem objetivo e curto. Você lê no livro de Esther a história de Esther, como ela ascende ao trono do rei e ela é exaltada por Deus para trazer livramento para o povo de Israel. Veja, Deus intervindo na história de um reino para salvar Israel. De onde? Do pecado de Esaú. Do pecado de Saul, melhor dizendo. Saul não cumpriu o mandado de Deus e ainda cometeu o lapso, cometeu o erro de praticar uma cultura mundana, de hospedar o inimigo de Deus dentro da casa dele e ainda lhe dar uma concubina para dormir com ele uma noite. E naquela noite que Agag dormiu com aquela concubina, deixou ali uma semente que nasceu e no futuro veio ser Amã, inimigo de Israel. Porque Agag foi morto no dia seguinte por Samuel. Samuel traspassou com uma espada o rei Agag no dia seguinte. E veja que coisa tremenda que está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 31 até o 33.
Samuel mata Agag. Então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, e o rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag, na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel o despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Olha aí. Alguém pensa que o Deus de Israel é brincadeira? O Deus de Israel não se brinca com Deus. A palavra de Deus tem que ser cumprida, tem que ser obedecida e pronto. Se você quiser questionar, questiona, mas você vai ter consequência. Quem questiona a palavra de Deus vai ter consequência. Tá? Então, queridos, para encerrar esse estudo, para encerrar essa demonstração motivacional desta guerra, quero que você entenda que essa guerra é uma guerra cósmica, é uma guerra do bem contra o mal, é uma guerra que vem da antiguidade, para não dizer da eternidade. Tá? Os objetivos dela é sempre o inimigo de nossas almas, Satanás, se levantando contra Deus e contra os amados de Deus, contra a semente abençoada de Deus que está sobre a face da terra, para destruir e se opor ao Criador. Louvados e glorificado para sempre seja o nome do Eterno. Quero dizer aqui, queridos irmãos, nesse resumo final, o seguinte: Adão deu ouvido à voz de sua mulher e pecou. Eva dá ouvido à serpente e peca. Abraão dá ouvido a Sara, também peca. Saul desobedece a Deus, dando vida a Agag, e também comete pecado. Quem fez a justiça na casa de Saul foi Samuel, quando cumpriu a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Mas aí já era tarde, porque já tinha ficado uma semente lá. Agag é o pai de Amã, que morre pela mão da rainha Esther. Deus intervirá no fim dos tempos para livrar Israel. Por isso ele é chamado de o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Espero ter ajudado a você melhorar seus conhecimentos, ampliar o seu conhecimento bíblico e rogo a Deus que abençoe sua vida, o seu ministério, que você continue crescendo e servindo a Deus com fidelidade, servindo a Deus com temor, porque acima de tudo tem que ter temor. Não importa quão grande seja diante dos homens, diante da sociedade, o que importa é ser obediente a Deus. Se você é uma pessoa obediente a Deus, você é uma pessoa temente a Deus, pode ter certeza, Deus vai estar sempre com as mãos estendidas, cuidando da sua vida. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.